O fim de semana da Audi em Suzuka começou com um problema sério e terminou com um resultado que muda completamente a forma de olhar para Bortoleto neste momento da temporada. Não estamos apenas falando de um nono lugar no grid, estamos falando de um piloto que perdeu tempo de pista justamente na sessão mais importante do fim de semana. Teve a preparação comprometida e mesmo assim conseguiu colocar o carro no Q3, em um dos circuitos mais técnicos do calendário. E quando você entende tudo o que aconteceu antes da classificação, esse resultado deixa de ser bom e passa a ser impressionante. Tudo começou no segundo treino livre, quando a Audi identificou um problema técnico que poderia comprometer completamente o carro ao longo do fim de semana. A decisão foi imediata, troca preventiva da caixa de câmbio. Esse tipo de intervenção evita uma quebra maior, mas cobra um preço alto, porque tira o carro da pista exatamente no momento em que as equipes mais precisam rodar. E em Suzuka, isso pesa ainda mais. É uma pista que exige confiança, repetição e leitura precisa de cada setor. Sem voltas suficientes, o piloto perde referência, perde ajuste fino e entra na classificação com uma base muito mais limitada do que os adversários diretos. E esse detalhe muda completamente o cenário, porque não estamos falando de uma sessão perdida qualquer. O segundo treino livre é, na prática, o momento em que as equipes simulam corrida, ajustam comportamento de pneus e refinam o carro para o sábado. Sem isso, o piloto entra no classificatório praticamente no escuro, tentando entender o limite do carro ao mesmo tempo em que precisa entregar uma volta rápida. E nesse tipo de situação, qualquer erro custa caro. Normalmente, o resultado aparece na forma mais comum, eliminação precoce. Só que não foi isso que aconteceu. Mesmo com essa preparação comprometida, Bortoleto conseguiu avançar fase após fase na classificação. Primeiro passando pelo Q1 sem erros, depois mantendo consistência no Q2 e finalmente garantindo um lugar no Q3. E aqui que está o ponto que realmente muda a leitura desse resultado. Ele não apenas chegou à fase final, ele fez isso em um cenário onde outros pilotos, com mais preparação e carros mais estáveis, ficaram pelo caminho. Isso mostra que o desempenho não veio de uma condição ideal, mas de uma execução precisa quando a margem de erro era praticamente zero. Depois da classificação, o próprio Bortoleto foi direto na análise. Ele reconheceu o resultado positivo, mas deixou claro que ainda existe margem para melhorar, principalmente pensando no ritmo de corrida. E isso é importante, porque mostra um piloto que não se prende ao resultado isolado, mas que entende o processo. Ele falou em evolução, falou em trabalho da equipe e destacou que, mesmo com as dificuldades, o carro respondeu melhor do que nas corridas anteriores. Esse tipo de leitura mostra maturidade, principalmente em um momento onde seria fácil focar apenas no resultado e ignorar o contexto. E quando você coloca isso dentro do cenário da Audi, o peso do resultado aumenta ainda mais. A equipe está em fase de transição, vindo da estrutura da Sauber, e ainda ajusta processos, desenvolvimento e integração de performance. Isso significa que o carro não está no nível final que a equipe pretende alcançar. Ainda existem limitações, ainda existem pontos a corrigir, e principalmente ainda falta consistência completa ao longo de um fim de semana inteiro. Mesmo assim, já é possível ver sinais de evolução, e esse tipo de classificação reforça exatamente isso. O que Suzuka mostra não é apenas um bom sábado, mostra um piloto que consegue reagir a um cenário desfavorável, e ainda entrega resultado quando mais importa. Levar um carro com preparação limitada ao Q3 em um circuito técnico exige ainda mais do que velocidade pura. Exige controle, leitura de pista, adaptação rápida e capacidade de tomar decisões sob pressão. E esse conjunto de habilidades não aparece por acaso. Ele começa a se repetir quando o piloto atinge um nível mais alto dentro da categoria. E é exatamente isso que começa a aparecer no caso do Bortoleto. No fim, esse P9 não é apenas uma posição de largada, é um sinal claro de evolução dentro de um cenário que ainda não é o ideal. Mostra que, mesmo com limitações, já existe capacidade de extrair desempenho em momentos decisivos. E isso, na Fórmula 1, é exatamente o que separa bons pilotos daqueles que começam a dar um passo além. Agora eu quero saber a sua opinião. Esse resultado já coloca o Bortoleto em outro nível dentro do grid ou ainda é cedo para essa conclusão? Comente aqui embaixo.